Olá, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para você. 2022 já está quase chegando ao fim e é um ano muito importante para nós, porque daqui a 2 meses nós iremos às urnas, para escolher os nossos representantes, os nossos líderes políticos, aqueles que vão decidir sobre as nossas vidas. Então, é um ano eleitoral, momento muito importante de tomada de decisões da nossa vida. Por isso, é de fundamental importância nós refletirmos sobre tudo o que envolve a nossa vida. Então, eu quero falar com você sobre esse tema, fé e política, que são duas forças que definem as nossas ações e a nossa vida. Então, nós vamos refletir sobre a importância da fé e da política para a nossa vida. Você pode estar se perguntando, o que a fé tem a ver com a política? Ou talvez você possa estar pensando, não se deve misturar fé com política. E nesse ponto, você tem razão. Infelizmente, nos últimos tempos, nós temos visto aqui no Brasil muitos líderes políticos de várias religiões transformando os púlpitos que devem ser utilizados para pregar o Santo Evangelho. Eles estão transformando em palanques políticos. Muitos pregadores deixaram de anunciar Jesus Cristo para anunciar os seus políticos de estimação. Muitos pregadores deixaram de pregar a palavra de Deus para levar as pessoas à conversão e à salvação, para pregar ideologias políticas. Mas, por outro lado, nós não podemos deixar de refletir sobre isso, porque não podemos ser cristãos apenas na igreja. E em casa, no trabalho e nos negócios, na sociedade, ser outra pessoa. A nossa fé deve nos inspirar em nossas ações e palavras em qualquer lugar onde estivermos. Devemos ser testemunhas da nossa fé. Por esse motivo, eu resolvi fazer esse vídeo com o objetivo de refletir sobre os valores da nossa fé cristã, que deve nos inspirar em nossas ações no mundo. Isso inclui a nossa participação na política, seja como eleitor ou como político que representa o povo que o elegeu. Pois o nosso Mestre e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós somos chamados a ser sal para dar sabor à vida e aos relacionamentos humanos. Somos chamados a ser luz para iluminar este mundo que vive mergulhado nas trevas do pecado. Então, mas afinal, o que é fé? O apóstolo Paulo nos responde sobre isso na carta aos Hebreus, quando ele diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, Paulo diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, a fé é uma força que nos impulsiona a seguir em frente em busca dos nossos sonhos e objetivos. Então, a fé é a força que nos capacita a enfrentar os desafios e os problemas da vida. Por isso Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, existem 3 tipos de fé, ou seja, 3 dimensões da fé. A fé no sentido de crer, que nós cremos em algo, cremos em Deus, é a profissão de fé. Então, na Igreja Católica nós temos
a oração do creio, que é a profissão de fé. A gente diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que morreu, ressuscitou. Creio no Espírito Santo, creio na ressurreição. Então essa é a nossa profissão de fé, que ela é condição para ser salvo. É dessa fé que o apóstolo Paulo se refere quando ele diz, crendo com o coração e professando com palavras que se alcança a salvação. Mas nós temos uma outra dimensão da fé, que é a fé de confiar. Quem confia depende. É a fé que gera esperança. É esta fé da criança que crê, que confia no pai, confia na mãe e depende das providências do pai e da mãe. Essa fé que confia e depende, nós chamamos de esperança. E é a esperança que é portadora da imortalidade. E nós temos um terceiro tipo de fé, ou dimensão, que se chama fé carismática. É a fé que opera milagres, é a fé a força que move a mão de Deus e opera milagres. Só que esta fé, ela não garante a salvação. Veja bem, a fé é diferente de religiosidade e de religião. A religiosidade está presente em todas as religiões e culturas. E ela se refere às práticas religiosas. Por exemplo, as devoções marianas, as devoções aos santos, a oração em línguas, faz parte da religiosidade. E a religião é a instituição, é a organização religiosa. Então nós temos várias religiões no mundo, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, catolicismo, budismo, espiritismo, são religiões. Muito bem, mas afinal, o que é que a fé tem a ver com a política? A fé, ela deve nos levar a agir e falar de acordo com os princípios da nossa fé. Ou seja, deve existir coerência entre fé e vida. Não é? Nós não podemos ser cristãos na igreja e na escola, no trabalho, na sociedade, a gente agir como um pagão, como alguém que não tem fé. Mas afinal, qual é a importância da política, então, para a nossa vida? Tudo em nossa vida depende da política. Vejamos o que diz o filósofo Bertolt Brecht sobre o analfabeto político. Esse filósofo francês diz que o pior analfabeto é o analfabeto político, porque ele não ouve, ele não fala e não participa dos acontecimentos políticos. O analfabeto político não sabe que o custo de vida, o preço dos alimentos, do feijão, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, dos combustíveis, depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha, estufa o peito para dizer eu odeio política. Ele não sabe, o imbecil, que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e internacionais. Afinal, o que é política? Política é o termo oriundo da Grécia, derivado de polis, que significa a cidade politicamente organizada, e da palavra politeia, que é a concepção política propriamente dita. Então daí se diz que política se refere tanto às atividades e aos problemas do Estado em si, quanto aos problemas relacionados ao poder público. Então, na história da humanidade, nós temos alguns personagens bíblicos que atuaram na política e fizeram a diferença em razão da sua fé. Quero aqui destacar José, filho de Jacó e bisneto de Abraão, que foi o pai da fé. Ele foi
vendido por seus irmãos, por ciúme, inveja, foi vendido para os egípcios. E lá no Egito, José se tornou ministro, primeiro-ministro de Faraó. E com as suas ações, salvou a nação da fome e transformou o Egito em uma grande potência. Na sequência, ainda no Egito, nós temos Moisés, que foi criado no Egito, no palácio de Faraó, mas depois agiu como alguém que era contrário àquelas políticas de Faraó e se tornou o grande líder libertador do povo hebreu. Libertou o povo da escravidão do Egito. Depois, no deserto, Josué assumiu a liderança após a morte de Moisés e recebeu a missão de Deus de introduzir o povo na terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. A terra prometida. Então, depois que entraram na terra prometida, nós temos um outro líder religioso e também político, que foi Samuel. Ele era profeta e ao mesmo tempo juiz. E ele governou a tribo de Judá no tempo em que o regime político ainda era, o povo de Israel era governado pelos juízes. Quando o povo de Israel mudou o regime político, assumiu a monarquia como o novo modelo, o novo governo, estilo de governo, regime de governo, nós tivemos dois grandes reis que se destacaram por sua fé e por suas ações. Estou falando do rei Davi e Salomão, seu filho, dois grandes reis que governaram Israel segundo a lei de Deus. Por isso, foram bem-sucedidos. Mais para frente, quando o povo de Israel estava na Babilônia, sendo escravos e dominados na Babilônia, Daniel, um homem muito fiel, justo e temente a Deus, tornou-se governador de uma província da Babilônia. Foi muito bem sucedido por suas ações e suas ações políticas. Depois, nós tivemos Neemias, que era copeiro do rei, e com a sua fé, com a sua atitude política, reconstruiu Jerusalém, que tinha sido destruída pelos babilônios. E nessa história de homens que, por sua fé, se destacaram na política e fizeram a diferença, nós tivemos duas grandes mulheres. Estou falando da rainha Esther e de Judite, que salvaram o povo de Israel da morte, da destruição, por sua fé e sabedoria e ação política. Então, como nós podemos ver, a fé foi fundamental para a transformação da realidade de morte em que os judeus viviam em liberdade e vida digna. E quero dizer que nos próximos vídeos nós vamos falar das situações e estratégias utilizadas pelos políticos para conquistar o poder. Pois quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair. Vamos falar de fake news, de direita, esquerda, dos partidos políticos. Vamos falar de ditadura e democracia, de comunismo, socialismo, capitalismo e liberalismo. Vamos falar também sobre falsos profetas que usam o seu status para poder influenciar as pessoas a aderirem a esta ou aquela ideologia. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Por favor, curta, compartilhe nas suas redes sociais para que esta reflexão chegue a muito mais pessoas. Se você não gostou, deixe a sua opinião, que é muito importante para nossas reflexões. Paz e bem para você e para todos nós.